Louvado é o nome do Senhor. É verdade, irmão. Às vezes a gente até esquece que é domingo, né? E aí, mas é assim mesmo. É porque você tem muito de Deus para passar, né, Margarete? A pessoa tem muito de Deus para passar, é assim mesmo. Então, não se preocupe se passar 10, 15 minutos não, tá, pessoal? Vai dando glória a Deus, amém? A última parte é principal, amém? Que é a palavra de Deus. Você entendeu? Da glória a Deus? Aleluia. Abra a tua Bíblia. Sem muitas delongas. No livro de Gênesis. Mas antes eu quero, enquanto você vai abrir o livro de Gênesis capítulo 15, quero conhecer algumas carinhas novas que eu estou vendo aqui. Qual o nome da irmã ali? Leviana. Qual? Leviana. Leviana? Leviana? A primeira vez que a irmã vem aqui? Não, já tive aqui 2 vezes. Amém. Deus abençoe a irmã. Amém? A irmã que está lá de óculos, qual é o nome dela? Qual? Omélia. Primeira vez, Omélia? Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você já é cristão, primeira ou não tem igreja ou está visitando? A irmã já é cristã já? Não? Eita, então hoje é o seu dia. Tá bom? Deus abençoe. A irmã ali já é cristã, né? Ou não ainda? Já é, claro. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam, irmão? Quem achou, diga eu achei. Gênesis capítulo de número 15. Eu vou ler um versículo aqui. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Depois vamos percorrer por eles. Tá? Está escrito assim. Gênesis capítulo 15, versículo 12. Glória a Deus. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobreveio grande pavor e densas trevas. Versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência e terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo de número 17, para não gastar muito tempo, está escrito: posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metade. Quem pode dizer amém? Amém. Cutuca teu irmão e fala assim: meu irmão, não converse comigo, porque eu quero a minha bênção. Amém? Poder aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Está proibido você bater papo enquanto está a palavra, para que você receba a bênção. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço nesta noite. Senhor, nessa noite de bênção, nessa noite da qual eu já ouvi aqui fumegante na tua presença. Me dê graça, Senhor, para falar a tua palavra. Que os irmãos sejam impactados pelo poder, pela tua graça e pelo fogo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Deus tremendo. Amado, o livro de Gênesis, no capítulo de número 15, ele vai nos decorrer aqui acerca do patriarca Abraão. Por que, apóstolo? Porque Abraão, ele fez um pacto aqui com Deus, uma aliança, para que ele viesse a receber a sua bênção. E a Bíblia é bem clara, que quando Abraão fez esta aliança com Deus, a Bíblia vai nos dizer que é um pacto de garantia. É um pacto de fogo, mas é um pacto de garantia que aquilo irá acontecer na vida de Abraão. Todo mundo sabe que Abraão não tinha filho, e a vontade e o desejo de Abraão é que
as suas bênçãos, o seu filho viesse a se realizar na vida dele e na vida da esposa. Então, Abraão, a Bíblia vai nos dizer que no versículo de número 10, no versículo número 9, Abraão, depois da promessa que Deus fez a ele, Abraão então responde a Deus, e Deus fala com ele de forma clara. Ele diz: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, versículo de número 9, e uma rola e um pombinho. A Bíblia é bem clara que Abraão, nesse pacto aqui, ele trouxe, aleluia, aquela obra, aquele pacto, aquele sacrifício para Deus, e deveria ser de forma que Deus viesse se agradar. Então Abraão trouxe-lhe todos esses animais. A Bíblia diz que ele partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre o cadáver, aleluia, e porém Abraão exortava. Ou seja, Abraão, ele fez um pacto bereti. Era um pacto bereti, significa um pacto de aliança, uma promessa feita diante de um diálogo entre ele e Deus. Prestem atenção, senhoras e senhores, era necessário que ele fizesse, ele matasse esses animais, e 3, a totalidade, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele coloca então em cima de um altar esses pedaços, deixando que o meio daquele altar tivesse uma risca dos 2 lados, para que separasse os pedaços. Era assim: eles cortavam o pedaço, o tal do brite, colocavam o animal olhando para o outro animal. Ele cortava o animal, ponhava a cabeça do animal olhando para a outra cabeça. Ou seja, esse sacrifício era para que cada um olhasse para o outro. O que Deus estava querendo dizer com isso? Era um pacto que não poderia ser quebrado. Era um pacto que deveria continuar, não poderia ser quebrado de maneira nenhuma. Por quê? Porque se alguma das partes não viesse a cumprir aquele pacto, o sacrifício brite era dizer que também seria a sua morte. Ele também morreria por não cumprir aquele pacto. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? Mas a Bíblia diz que quando Abraão ele cortou, ele fez a risca e ele ofereceu ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer aqui que então as aves de rapina desceram sobre o cadáver. Então Abraão, então que o nome é Abraão, Abraão exortava aquelas aves. Ou seja, um banquete desses aberto, cortado já, seria um prato maravilhoso para as aves de rapina. Quem está entendendo, irmão? Essas aves de rapina, ele representa na nossa vida hoje os principados e potestades. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós apresentamos a Deus uma oferta, como nós apresentamos um voto, como foi feito, quando nós apresentamos a Deus algo, uma aliança com Deus, o diabo, ele é o mais interessado em arrancar a tua bênção e destruir a tua bênção e não deixar que isso se renove a cada dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Abraão não deixava as aves de rapina tocar naquele voto ou naquele sacrifício. Ele sabia que era importante manter aquele sacrifício a Deus, aquele voto a Deus, aquela oferta a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Deixa eu dizer uma coisa: nesta noite, da qual nós estamos celebrando uma festa para Deus, uma oração, uma adoração a Deus, saiba que os demônios, os principados, as potestades estão querendo acabar com a minha e com a tua festa. Mas deixa eu dizer aqui: enquanto tiver fogo na casa de Deus, enquanto tiver a presença
É necessário aquela risca no meio, porque o sinal de fogo significa a presença de Deus naquele voto. O sinal de fogo representa Deus assinando tudo aquilo que foi feito. Quem está entendendo que tem fogo ainda aí? Então a Bíblia diz que Abraão ao pôr do sol, Abraão caiu ali, pessoal, ele caiu em um sono bem profundo e sobreveio um grande pavor e densas trevas. Então o próprio Deus disse: o Senhor Abraão sabe que com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligido por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. A Bíblia está dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando Deus fala com Abraão que o poço do sol, a Bíblia diz que houve densas trevas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que o fogo fumegante é uma tocha acesa, apareceram e passaram por aquelas metades, e naquele mesmo dia veio do Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência vem a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quem está entendendo da glória a Deus? Quando houve o sono profundo, quando houve ali a possibilidade do inimigo se intrometer naquela aliança, Deus então, ele derrama o teu fogo sobre aquela risca e diz: o meu fogo é sinal da minha aliança, é sinal que eu estou assinando embaixo. Quem está entendendo isso, levante a mão, da glória a Deus. Porque apóstolo, porque tinha que ser garantido, tinha que ser cumprido, o fim seria igual. Porque apóstolo, porque Deus estava dizendo: a cada animal 3 partes, era parte da Trindade, era parte triunfal. As aves de rapina não poderiam tocar. O fogo, querido, é a expressão de Deus naquela adoração. Aleluia. Ainda que algum cientista diz que a base do globo terrestre é fogo, é água e ar, é os 3 instrumentos. Mas aqui Deus estava falando com Abraão de forma, aleluia, interessante e importante, porque ele traz o fogo como sinal paradoxo de Deus para a humanidade. Porque desde o princípio Deus, ele é fogo. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, Deus falando: eu sou fogo consumidor. A Bíblia diz que fez os anjos também é fogo. E você que está olhando para o teu irmão que está do teu lado, e o seu ministro, labareda de fogo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui: se você ainda tem fogo de Deus, está aceso esse fogo aí, Deus está dizendo: não deixa apagar este fogo, não deixa apagar o fogo na tua vida. Continue acreditando, continue adorando, continue louvando, porque esse fogo ele não pode apagar, porque é a presença de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua família. Quem está entendendo isso, irmão? Eu penso na Bíblia, Deus se manifestando com fogo. A palavra do Senhor, ele diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 19,
O versículo de número 24, a Bíblia diz que o anjo, a palavra do Senhor, diz que tirou Ló e a tua família de uma cidade chamada Sodoma e também Gomorra. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele lugar havia um juízo determinado por Deus naquela cidade. É o fogo do juízo. E a palavra de Deus diz que quando eles saíram da cidade, fogo e enxofre consumiu aquela cidade. Quem está entendendo, meu querido irmão? A palavra clara de Deus, esse fogo é o fogo consumidor. A Bíblia diz no livro de Viacrá, no hebraico, que no português é levítico. A palavra vai nos dizer, no capítulo de número 9, versículo de número 24, que Sabaliel, o fogo, a Bíblia diz que acendeu no deserto. Sabaliel, ele acende o fogo ali no deserto, e a palavra do Senhor diz que nesse momento era porque estava trevas daquele lugar. Ele acende o fogo, e a Bíblia vai nos dizer no Levítico capítulo 6, no versículo de número 9 também, a palavra vai nos dizer, versículo 12, que a lenha era necessário todos os dias colocar no altar. Por quê? Porque haveria naquele lugar um momento de adoração, e a presença de Deus tinha que estar no meio do teu povo. Então o sacerdote trazia lenha, colocava lenha, a Bíblia diz que metia fogo, depois tirava ali aquele carvão, colocava outra lenha e o fogo ardia naquele lugar. A ordem de Deus é que um fogo jamais pudesse apagar na vida do ser humano, porque o fogo representava a presença de Deus, o poder de Deus. Preste bem atenção, senhoras e senhores, no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo 13, a Bíblia vai nos dizer, e o fogo arderá no altar continuamente. Tem que haver no altar. Se não tiver fogo, não tem poder. Se não tiver fogo, não tem Deus assinando a tua vitória. Se não tiver fogo, meu querido irmão, fica uma terra estranha, uma terra sem Deus. Mas aqui ainda tem fogo. Tem fogo ainda na tua vida, mediante os problemas que você está passando, a dificuldade que você está passando, as lutas que você está passando. Você consegue ainda dar glória a Deus? Você consegue ainda afirmar que Deus está na tua vida e na vida da tua família? Quem está entendendo, dá glória a Deus, aleluia. Então cutuca teu irmão e fala assim, meu irmão, fala para o teu irmão assim, não é obrigação de Deus manter o fogo aceso. Mas uma coisa, não é obrigação de Deus manter o fogo aceso. Cutuca teu irmão e fala assim, a obrigação é tua. Mas fala para o teu irmão, a obrigação é tua, não é de Deus não. Se as coisas estão ruins da glória, busca Deus, tenha fé. É a tua obrigação manter a chama de Deus acesa. Pastor, hoje eu estou assim, hoje eu estou mal, hoje eu estou... Não! A Bíblia diz que nós devemos, aleluia, adorar a Deus todo o tempo. Cutuca teu irmão, todo o tempo Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Então vai adorando a Deus do teu jeito mesmo. Aleluia! É isso. O importante é manter o fogo aceso. Cutuca teu irmão, fala assim, se já manteve o fogo aceso, irmão? Vai achando, vai achar. A Bíblia diz, no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Nabal e Abiú, aleluia, ele colocou um fogo estranho. Os dois filhos de Arão, eles eram obrigados, como sacerdote, aleluia, deixar o fogo aceso.
lâmpada, ele pegava fogo e colocava no altar, que está entendendo? No altar de ferro. Era obrigação desses dois sacerdotes, filhos de Arão. Mas o que aconteceu, apóstolo? A Bíblia diz que o altar de bronze que eles tinham levantado ali, ao colocar o fogo, a Bíblia diz que Deus então derramou o fogo do juízo sobre esses dois sacerdotes, e a Bíblia diz, ainda sendo filho de Arão, morreram queimados. Quem está entendendo da glória de Deus? Por que, apóstolo? Porque Deus mandou você acender fogo de Deus e não fogo artificial. Quem está entendendo? Não, pastor, eles acenderam fogo artificial. Deus aceita. Você tem que acender fogo de Deus. O fogo de Deus não é artificial. O fogo de Deus é fogo poderoso para queimar pecado, para queimar o diabo, para queimar o capeta, para fazer a porta se abrir. Quem está entendendo, irmão? Então muitas das vezes você está cansado e fala, glória a Deus. Não, irmão, busca lá no fundo o fogo de Deus que está aí. Mas sabe qual é o problema? É que você não sabe que você é fogo ainda. Você acha que você é carne e osso. Se você serve um Deus de fogo, você é pura brasa. Você é fogo. Quem está entendendo? Sabe o que Paulo diz em Tessalonicenses, Margarete? A Bíblia diz, não deixa o poder do Espírito se apagar. Se o poder do Espírito que está na sua vida se apagar, significa que o poder do Espírito é fogo. A palavra do Senhor diz que o próprio João Batista diz, eu venho batizar com água, mas aquele que vem é maior do que eu, que não sou digno de amarrar a sandália dos vossos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levanta a mão com as forças de Deus aí. Levante a mão. Se o irmão não está sentindo ainda, toca ele. Toca, balança ele para despertar. Tira a ação de Deus da tua vida. Você vai ver que quando você chegar na tua casa, se tiver algum demônio, se tiver algum mal ali, ele vai falar, vamos sair daqui, porque está chegando algo muito quente. Está chegando algo muito quente. E não é aquela pessoa que sai daqui, não. Quem está chegando é o fogo de Deus. Vamos sair daqui, senão vamos ser queimados. Quem está entendendo? Aleluia. Fogo artificial é fogo que você só dá glória quando o irmão dá glória. Agora, quando é fogo é de Deus, irmão, ainda que é só você aí que está pulando e glorificando, é glória de Deus. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? O fogo de Deus, aleluia, não tem a ver com o teu irmão que está do lado, não tem a ver com o que está na direita, nem na esquerda, nem na frente e trás. É você e Deus, irmão. É a intimidade que você tem com Deus, aleluia. Se não está queimando, ele vai queimar hoje. Se não estiver ardendo, vai arder hoje. Louvado é o nome do Senhor. Deus já está mostrando aqui, irmão, que tem pessoas passando por necessidade, nem sabe amanhã o que vai fazer. Olha só o que Deus está dizendo. Eu não sei se é na família, eu não sei se é nos filhos, eu não sei se é no trabalho. Está passando perrengue. Só Deus sabe o que você está passando. Mas sabe o que Deus está me mostrando? Que no seu peito, se é homem no peito, se é da mulher, é seio, é desse lado aqui. Sabe o que Deus está falando? Está ardendo aqui dentro de você. É que Deus está falando, é a minha paz. Eu vou te dar a vitória, não se preocupe. É eu que estou queimando, é eu que estou te ajudando, é eu que estou te levantando. Receba! Oh, louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, no livro de Números, capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que o povo de Israel fez murmuração. A murmuração queima a extremidade do arraial. A Bíblia diz que o crente se levanta contra os crentes que se levantam contra os líderes, os crentes que se levantam contra o pastor, o crente que se levanta quando a líder daquele lugar, a direção daquele lugar
eles estão em rebeldia com Deus, não tem nada a Deus ali. Enquanto se levanta com os homens de Deus, enquanto se levanta com o próprio Moisés, que estava no deserto, a Bíblia diz que Deus manda Moisés sair e separar aquele povo. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que Deus ia derramar fogo sobre aqueles rebeldes. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Você lembra de Datã, Coré e Abirão? A Bíblia diz que eles chegaram diante do povo, 250 cabeções, homens que não ouviam mais um líder, mas ouvia a rebeldia. Vai ouvir aqueles, é uma turminha aqui que está falando mal do pastor e a pessoa é verdade. É uma turminha aqui que está falando mal do líder e a pessoa está dizendo é verdade. Cuidado, não se alia com o pecado, senão você vai se queimar. Não se alia com eles. A Bíblia diz que Coré, Abirão e Datã dizendo: por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só fala com Miriam? Por que Deus só fala com Arão? Por que só fala com ele? Por que não fala conosco? A palavra diz que foi uma grande rebelião ali. E o Senhor então se coloca no meio deles e diz para Moisés: Moisés, manda esses 3 cabeções aqui. Vem os 3. Moisés fala assim: ó, Deus mandou vocês ir, mas aceita o necessário. Na presença de Deus vai aceito. E eles já estavam com medo, vieram diante dele. A Bíblia vai nos dizer, olha só, que Deus olha para eles e diz assim: se eu fazer uma coisa diferente no meio desse povo, saberás que eu sou Deus. Olha só, e Moisés é o meu profeta, é o escolhido. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu 250 pessoas que não estavam fazendo o povo de Israel a ser abençoado. Porque aonde tem divisão, irmão, aonde tem divisão, Deus não acrescenta nada, só incha. Mas depois, quando a bola estoura, aí vem as primeiras dores. A Bíblia vai nos dizer aqui, lá em Números capítulo 16, versículo de número 5, eu faço questão de ler. Aleluia. Capítulo de número 16, versículo de número 5. A Bíblia vai dizer assim, ó: então disse a Coré a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar assim. Aquele a quem escolher fará chegar assim. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus, no versículo 26, disse à comunidade: desviai-vos, peço vós, das tendas deste homem, ímpios, e não toques nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Versículo de número 27. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que não podem proceder de meu coração. Cara, o que Moisés está falando não é do meu coração. Se esse morrer, como morreram todos os homens, ia acontecer com eles o que normalmente acontece a todos os homens. Então o Senhor não me enviou. Se porém o Senhor fizer alguma coisa estranha e a terra abrir a sua boca e os tragar, contudo, o que o seu, aleluia, os seus vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens
desprezado o Senhor. Aí Deus abriu o chão. Preste bem atenção, irmão. No versículo 35 diz: então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Diz o Senhor a Moisés, diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário no meio do incêndio e espalha fogo longe, pois são santos. Ou seja, para esse fogo do juízo não pode pegar aquele que é santo, aquele que vive de obediência, aquele que vive, vem aqui, tira, coloca o incensário. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? O fogo de Deus é na minha e na tua vida. Deus não tem, meu querido irmão, aquele que não é santo, aleluia, como privilegiado. Deus não tem, porque se você fez, você assumiu. Lembra lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que era um desafio de fogo. A palavra do Senhor disse que havia um profeta chamado Elias. Cutuca de novo, um profeta chamado Elias. Cutuca de novo, um profeta chamado Elias. Louvado, fala de novo, um profeta chamado Elias. Deixa eu falar, tem pessoas que pregam, mas não lê o que está pregando. É palavra. Prega aquilo que você lê. Prega aquilo que você lê. Porque aquilo que você lê não é a sua mente, mas é a boca de Deus. Quem está entendendo? Olha só, Elias chega lá e encontra o povo de Israel passando por um momento difícil. Ele então, diante da tua palavra, ele chama os balaíns e faz ali diante dele o desafio. Pode chamar os 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá, mas ele estava sozinho. A Bíblia diz então que esse desafio acontece, e ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Levante a mão, da glória a Deus. O Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram até a tarde, porque caíram para eles chamar a presença de Baal, para que Baal derramasse fogo. Baal não apareceu. Então Elias, diante do povo, diante de todos, Elias, primeira coisa que ele fez foi arrumar o altar. Levante a mão, da glória a Deus. Arrumar o altar. E ele pega 12 pedras. Eu digo quantas pedras? 12 pedras. E começa a colocar a pedra do lado da outra pedra, unido a outra pedra. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu penso que essas 12 pedras são as 12 tribos de Israel. Ele pega Judá, você tem que ficar perto de Benjamim, José, fica perto de Sacar. Está entendendo, irmão? Vai pegando, vai juntando, porque o crente que se não ajunta espalha. Deus não veio aqui para espalhar ninguém, veio para juntar. Não tem como Deus responder se está todo mundo dividido. Aí eu acho assim, não, tem que se unir, todos se unir. Quando arruma o altar de Deus, que está tudo unido, aí a Bíblia vai nos dizer que Elias manda meter água no altar. Olha, irmão, você já viu o fogo pegar na água? Abriu a cratera, molha o sacrifício, molha tudo. Por quê? Porque eles tinham o costume de meter fogo embaixo para falar que era Deus. Mas o fogo não vem de baixo, o fogo vem de cima. É Deus. Não, você não entendeu. O fogo não vem de baixo, o fogo vem de cima, é de Deus. A tua bênção não vem de baixo, não vem da terra, vem do céu. Aleluia. Deus é que está aqui para te receber, aleluia, e te dar esse fogo de vitória.
vitória de Deus. Dá glória a Deus, irmão. Então ele clamou. Quando ele clamou, a primeira coisa que ele fez é orar. E a Bíblia diz que a oração do crente ele tem. Mais uma vez, a oração do crente ele tem. A Bíblia diz que quando ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, fiz tudo isso, olha aí, para que todos saibam que o Senhor é Deus. E quando ele terminou de orar, a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. Aquela água, aleluia. Pastor, não estou entendendo, porque aquele lugar tinha galhos. Quem está entendendo, meu querido? Tinha galho seco, tinha galho verde, e ainda molhado, irmão. Eita, deixa eu dizer uma coisa. Deus, às vezes a pessoa vem aqui, ele fala: eu sou parte de um desses galhos, mas eu estou tão molhado, eu estou tão verdinho, que não adianta dar glória a Deus e aleluia, não vai pegar fogo de jeito nenhum. Irmão, aquele crente gelado, quem está entendendo? Da glória a Deus. Aquela pessoa que não consegue expulsar a reação. Mas deixa eu dizer, o poder de Deus é tão grande que ele não somente aquece, mas ele queima também essas varas verdes. Deus queima a vara molhada. Não importa a tua situação, não importa, o Deus que derrama fogo vai queimar ao holocausto e te dar a vitória que tu pede. Quem entende isso, receba. Não importa se é o primeiro ou o último da fila, não importa se fala línguas estranhas ou não fala, não importa, Deus está vendo e Deus está deixando dizer de forma clara sobre a tua palavra. Receba o fogo de Deus, receba na tua vida, receba a unção de Deus, receba a unção, 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 receba a unção de Deus agora, receba! Iraia Xandarábia. A Bíblia diz que o fogo veio e consumiu. O povo começou a glorificar a Deus. Não importa, irmão, se o altar está molhado, não importa se a linha está verde, o importante é que da boca do profeta tem poder. Quando Elias é chamado de profeta de fogo. Por quê? Porque na boca dele, irmão, ele era só falar e Deus atendia. Quem está entendendo? A Bíblia diz que ele chega na casa de Acabe e diz assim: ó, durante 3 anos não vai chover mais. Ele saiu, todo mundo assim olhando. Ele falou: Deus, acho que falei besteira, hein? E Deus falou: não, eu assino embaixo, não vai chover não, esconde. Mas não vai chover, porque o profeta falou, Deus assina embaixo. Aleluia, glória. Por isso, irmão, a tua bênção, se é Deus está falando, não importa se demora um dia, uma semana, um ano, mas vai vir a tua bênção. Continue com a sua lenha acesa, em nome de Jesus, com o teu altar aceso, em nome do Senhor Jesus. Porque aposto que você fala isso, porque a Bíblia vai me dizer lá em 2 Reis capítulo 1 versículo 10, a Bíblia diz que tem um rei chamado Acásia. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade mortal, mas ele mandou levar, pedir alguma instrução, não para Deus. Sabe aquele crente, irmão, que parece que não acredita que Deus está falando aqui nesta noite? Não é aquele crente, irmão, que se prega, Deus vai te abençoar, aí o camarada não ia falar assim: não é mim não, eu acho que eu vou dar uma olhada ali na macumba, quem sabe ver o que os pais do chiqueiro têm para mim. É esse, irmão, ele pisa um na igreja e o outro vai pedir cesta básica na macumba. É terrível esse, Margarete. Eu não estou aqui para analisar ninguém, eu estou falando, se você está buscando a tua vitória no Deus Todo-Poderoso, Deus vai abençoar. Acredita, Deus vai te levantar, Deus vai mudar esse sorriso. Você vai chegar aqui e vai dizer assim: é verdade, Deus é Deus. Quando eu estava ouvindo aqui, meu querido irmão, os testemunhos, porque foram feitos fotos, e eu vi pessoas contando testemunho, e pessoas contando testemunho lá do lado, falando: obrigado, Deus, obrigado, porque de campanha que nós fazemos é pela fé, e essa campanha pela fé
irmão. E Deus então mandou Elias falar para eles de forma clara. Deus falou para Elias falar com ele, dizendo: porventura não tem Deus em Israel? É Deus. Porventura não tem Deus aqui? Para que vai consultar demônio? Verdade, Jesus. Quem tem o direito para você de consultar demônio? Porventura você não acredita no Deus que te colocou no mundo? Porventura você não acredita no Deus que te deu saúde? Que te deu o privilégio de estar aqui adorando a Ele? Quem está entendendo, irmão? Aleluia! Ele falou isso. E a Bíblia diz que então o rei ficou valente, irmão. Pensa. Ficou valente. Aí vai mandar 50 pessoas atrás de Elias. Soldado. Vai lá e manda Elias aparecer aqui. Aí Elias está no monte, né, irmão? Pensa no profeta no monte, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Profeta no monte. Aí lá veio os 50. Já estou terminando a mim, mas quem está gostando da glória de Deus? Aí lá veio os 50. Mandado do rei. Elias! Grita. O rei mandou você descer. Como é que é? O Deus mandou você descer. Senhor, se eu sou profeta e o Senhor ouve a minha voz, deixa fogo nos 50. A Bíblia diz, irmão, que o fogo desceu e consumiu e matou aqueles homens. O rei ficou bravo. Mandou mais 50. Presta atenção, irmão. Lá vai o outro 50 lá. Aí quando chega os 50, eles já estão tremendo a base. Elias! O rei mandou você ir a ele. Quem mandou? O rei. Senhor, se o Senhor na minha vida mete fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu e matou os outros 50. Olha, e agora, hein? Matou. Aí o rei falou: não é possível. Eu vou mandar mais 50. Vai lá, 50. Aí foi mais 50, irmão. Está escrito. Vou mandar um milhão, está escrito. Aí foi os outros 50. Quando chega os outros 50, aquele que estava lá liderando estava assim: o senhor Elias, né? Olha, cadê a voz para você entender? Senhor Elias, o senhor Elias, sabe o que é? Ele não falou, porque para chegar perto do profeta tem que vir com um, viu? Olha só, é que o rei não sei o que. Mas não mata a minha vida, não tira a minha vida, não. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Aleluia. Aí Deus falou para Elias, lá no céu, Deus falou para Elias: Elias, pode descer agora, ninguém vai tocar em você. Depois de muita glória a Deus. Ninguém toca no ungido de Deus, ninguém toca na plaza de Deus, ninguém toca. Onde está escrito, pastor? Aleluia, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 em diante. Aleluia. Por quê? Curiosidade. A Bíblia diz que Davi também ofereceu fogo. A palavra nos Crônicas, capítulo 7, versículo 1, na inauguração do templo, desceu fogo. A Bíblia diz que Moisés, aleluia, ao falar da chassa, a chassa pegou fogo. A Bíblia diz que o Monte Sinai, a Bíblia parecia até mesmo uma geleia. Você já derreteu geleia? O Monte Sinai parecia uma geleia. Por que, apóstolo? Porque estava cheio de fogo. Levante a mão da glória a Deus. Aleluia. Aí para separar não pode qualquer coisa, tem que ser fogo. Vou terminar aqui, porque eu tinha muita coisa para falar. Fala para o teu irmão assim: para separar, tem que ter fogo. A Bíblia diz que estava Elias e Eliseu, e a palavra do Senhor veio a carruagem de... Eita Jesus! Veio a carruagem de fogo e separou o profeta do outro. Até para separar tem que ter fogo. Aleluia! Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter fogo. Olha a tua lamparina aí. Tem azeite?
Está pegando fogo ou está assim, ó, quase parando? Não, eu acho que não venho, estou cansado. Eu não vou vir terça, não vou vir quarta, não vou vir quinta. Eu só vou vir o dia. Não, é assim, irmão, aleluia. Está assim ou não? Ou tem brasa aí? Aleluia. Por que, apóstolo? Simplesmente porque a Bíblia vai nos dizer que nenhum dos outros deram azeite. Fala que quiser vai comprar. É Deus. Está entendendo? Isso é pessoal. Verdade. Isso é pessoal. Agora segura teu irmão, está do teu lado, fica de pé. Eu falei que ia passar um pouco. 8h10. Até que não passou muito. Segura a mão do teu irmão. Se tiver fogo aí, fala assim, Senhor, passa fogo nele, passa fogo nela. Mas não é fogo do juiz, não, é fogo de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. Porque Tu és um fogo que arde no nosso coração. Assim, meu Pai amado, como foi pregado acerca daquela aliança, acerca do plite diante de Ti e diante dos demônios que não puderem pedir a bênção. Assim, aonde está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando desceu do alto céu e o vento impetuoso encheu toda a casa onde estava sentado e viram língua rebatida como de fogo. Meu Deus, agora impactua o coração da tua serva, impactua o coração do teu servo. Receba a unção de Deus agora, receba a unção da parte do Senhor agora, receba o milagre da parte do Senhor agora. Olha aí, olha aí, olha Deus tratando, olha Deus tratando, olha Deus operando, olha Deus levantando, levanta lá, vai a Santa Rápia, em nome do Senhor. Receba a unção, receba poder, receba a unção, receba poder, receba graça. Lá pra Comolove, Santa lá pra Comolove. É como o nosso irmão Alex, ele começou a dizer sobre fogo. Assim o fogo também, ele desça sobre a tua vida, ele desça sobre o teu casamento, ele desça sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos, sobre a tua fé. Receba! Está vendo como está queimando? Aleluia. Está vendo como está queimando? O fogo, aleluia, você que tem que acender, não é Deus não. Acenda o fogo, não deixe ele se apagar. Acenda fogo, continua crendo no teu milagre, continue crendo na tua bênção, continue crendo em nome de Jesus, continua crendo em nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Eu não poderia convidar a irmã que está ali, quer receber Jesus como seu Salvador? Continue vindo, tá? A bênção é grande na tua vida. Eu? Em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Levante a mão para o céu. Vamos para o nosso lado, que o nosso culto já passou 13 minutos. Aleluia. Não importa não? Amém. Você não sabe como é difícil pregar olhando ali, ó. Você não sabe, porque às vezes tem pouco minuto aí, eu tenho que atropelar até algumas coisas, eu peço até perdão. Amém? Em nome de Jesus. Levante as mãos assim. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Vai em paz, saia debaixo do fogo.